Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3. Vamos ver se a gente anda um pouquinho mais hoje. Por isto, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Até aqui nós andamos 2 domingos, demos umas caminhadas. Daqui para frente nós já passamos um pouco, mas vamos voltar e vamos para frente, porque nós temos que peneirar para garimpar. Tem que deixar cair o escolho e deixar ficar a pepita. Nós temos que olhar o texto com muito carinho. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, 3:12, tende o quê? Cuidado. Quem que deve ter cuidado? Irmãos. Portanto, ele está falando para os irmãos, para a igreja. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Preste muita atenção, meu irmão, para que um coração poneiros, é a palavra escrita no grego, coração maligno, coração perverso,
de incredulidade que apostate do Deus vivo, que separe, que afaste do Deus vivo. Não pense que nós estamos isentos. O texto que foi lido anteriormente de Coríntios foi aquele que pensa que está de pé. Cuidado. Cuidado. A apostasia parece que é o pecado que não tem perdão. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. E a apostasia é uma coisa muito séria. Mateus capítulo 12, verso 32, Mateus 12, 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O contexto aqui, Jesus está falando em cima dos fariseus. Uma turma contumazmente rebelde. Não tinha afinidade com o Espírito Santo. E esse pecado da apostasia, João chega, é a minha interpretação, o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 16, ele nos ordena nem orar por este pecado. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Eu fui estudar isso aqui e encontrei 5 interpretações possíveis para isto. Assassinato. Mas para mim, o pecado para a morte, para mim, é exatamente o coração maligno de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E ele é alimentado. Eu verifiquei que nós temos a apostasia de Deus vivo vem pela desconsideração do sangue do Cordeiro. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Para eu servir o Deus vivo, eu tenho que ter a consciência de que o sangue de Cristo, aplicado pelo Espírito Eterno, me deu a condição de viver em temor e santidade. Não é possível você apostatar de Cristo. Eu não conheço um texto bíblico que fale de apostasia de Cristo. Mas existe a apostasia da casa, que somos nós. Porque muitas pessoas entram na igreja sem terem estado em Cristo. Eles simplesmente levantaram a mão, aceitaram Jesus, foram à frente, fizeram uma declaração, não confissão.
A declaração sou eu que sustento, a confissão que sustenta é Deus. E a pessoa vem e fica lá anos e anos, mas ele não faz uma confissão verdadeira. Eu resolvi colocar aquela palavra que foi lida pelo pastor Eric. Você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Porque tem muita gente que Jesus Cristo foi um exemplo, que ele não foi uma realidade encarnada, que ele não assumiu o nosso pecado, que ele foi apenas um exemplo. Os docetistas do grupo dos gnósticos, eles tinham essa vertente, mas nós temos que entender que há muita apostasia na igreja da crença, não da fé. Porque crença e fé não são a mesma coisa. Eu posso acreditar em muitas entidades, mas eu creio, não acredito só em Jesus Cristo, em Deus Pai e no Deus Espírito Santo e na sua palavra, porque é pela palavra que eu tenho lugar firme para andar. Eu encontrei pelo menos 3 tipos de apostasia. Uma apostasia ativa ou estratégica. Por exemplo, como é que eu aparto-me da igreja estrategicamente? Eu preguei numa cidade aqui do Paraná durante muito tempo, e lá uma senhora creu. E ela creu. Mas ela queria salvar o marido dela. Ela não cria que o Espírito Santo era poderoso para salvar. Ela queria salvar o marido dela. E o marido dela era um homem extremamente religioso e incrédulo, porque ser religioso não significa ter fé. E ele a proibiu de ir às reuniões. E ela chegou para mim e disse: pastor, o que eu faço? Fique em casa. Mas fique em casa. Você agora vai cuidar do seu marido, como nos diz o apóstolo Pedro: vós mulheres, sejam submissas a vossos próprios maridos, para que se algum dele ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Boca fechada. Você não vai ser o Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai usar você. E o tempo passou. Uns 3 anos depois, eu estava lá naquela cidade pregando, e apareceu o bendito do marido, junto com ela. Terminada a reunião, ele disse: o senhor iria jantar comigo na minha casa? Perfeitamente. Conversei com o meu hospedeiro e fui para a casa dele. E ele me disse o seguinte: pastor do céu, o que o senhor fez com essa mulher? Eu digo: eu não fiz nada. Ele disse: essa mulher nunca mais falou de Jesus, ela queria me converter, mas Jesus sai pelos poros dela. Estrategicamente ela apostatou da comunhão para ganhar o marido. Isso acontece. Às vezes você está numa igreja onde tem uma brigaiada, você separa, você vai embora, deixa lá em paz. Não entre em conflito. Essa chamada apostasia estratégica ou afastamento estratégico.
com o objetivo de ser bênção. O segundo que eu encontrei dentro dos estudos foi o afastamento passivo. Uma vida próspera pode trazer uma sensação de autossuficiência. E também os falsos mestres e falsas doutrinas podem afastar você da comunhão da igreja. Tem no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 15. Eu vou depois contar uma história daqui da nossa comunidade. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. A palavra engordar aqui é no sentido de ficar forte. Porque só o cavalo gordo dá coice. Ficou nédio, ficou gordo, ficou forte e abandonou a Deus. Há muitos anos, chegou um peregrino aqui, sentava aqui na frente, com sede, com fome, domingo após domingo. Ele vinha de um fracasso familiar, vinha de um fracasso econômico, e ele estava e foi ouvindo, e ele terminava o culto, ele vinha em cima de mim, e perguntava, e queria saber, e daqui a pouco ele ficou no meio. Ele, em vez de ficar aqui na frente, ele estava mais no meio. E ele vinha, mas daqui a pouco ele foi lá para o fundo. Não estou falando mal de vocês lá do fundo, não, mas o movimento dele foi assim, foi, e aí desapareceu. Desapareceu. Ele prosperou muito nesse período, e quanto mais ele prosperava, mais ele se afastava. E ficou nédio, ficou gordo, dá aquela sensação de autossuficiência, de autoindependência, de você se bastar. E aí passados uns 5 anos, o cara estava aqui na frente. Eu digo, esse negócio aqui está interessante. Aí eu fui conversar com ele e disse, e como é que estão as coisas? Pastor, levei um tombo, e aí foi. E foi crescendo de novo, mais uns 2 anos por aqui, foi para o meio. Quando ele ficou para o meio, porque às vezes no domingo você fica no meio, mas tem um lugar perene aqui, se você procurar, você olha assim, já sabe que o Braulio está ali, que o Mário está ali, está lá. Tem uns lugares comprados. Mas o que acontece é que às vezes ele vinha, ficava aqui na frente, depois foi lá para o meio. E escafedeu-se, porque ficou forte. Até que teve um acidente e morreu fora. Isso chama-se apostasia passiva. Ela vai tomando conta. Você vai se fortalecendo com o seu intelecto. Você vai para a universidade. Isso tem acontecido com muitos moços. Ele está aqui, daqui a pouco ele vai para a universidade e acha que aquele professor é o dono da verdade. Alguns têm dado tombo, aí volta. E o que eu faço? Tem sempre jeito, mas há apostasia ativa. Essa não tem jeito. Essa não tem jeito. A pessoa está absolutamente certa de que ela é o único Deus da face da terra. E é isso que ele está dizendo assim, tem cuidado, meu irmão. Tem cuidado. Não afaste do Deus vivo.
e não se separe da casa de Deus. A brasa no braseiro fica acesa. Eu já contei aqui a história de um irmão lá nos Estados Unidos que se afastou da igreja e foi embora. Ele estava gordo, estava nédio. E um outro irmão, na época do frio, como é agora, lareira acesa, chamou ele para ir em sua casa para um jantar. E sentaram os dois ali na lareira, na frente da lareira, e começaram a conversar, papo aqui, papo ali. Aquele irmão que convidou o outro nédio, pegou uma brasa do braseiro com atenais e separou a brasa, botou a brasa do lado e continuaram conversando e bate-papo e tomando ali alguma bebida e fazendo, e a brasa foi bruxuleando e foi apagando e foi virando carvão, foi ficando assim. Daqui a pouco aquele irmão pegou a tenaz e pegou a brasa e vai batendo devagarzinho, empurrando a brasa para o meio do braseiro, e a brasa pegou fogo de novo. O irmão terminou depois de tantas horas. Na hora da saída, deu um abraço nele e disse assim: eu entendi, meu irmão. Eu entendi tudo o que você fez. Muito obrigado. A minha estupidez foi esta: achar que eu me bastava. Ele não deu uma palavra, ele simplesmente fez o que os psicólogos fizeram com as crianças, mostrando o exemplo. Você não é autossuficiente, você precisa do Senhor. Então, o versículo 13 de Hebreus capítulo 3 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano de pecado. Ô Márcio, se você vir que eu estou errando, por favor, não omita, me corrija. Aqui nesta igreja não tem ninguém intocável. Nós somos mutuamente convocados pela palavra de Deus a nos exortarmos. No dia que se chama hoje, eu estou no meio de uma mensagem que me mandaram de um pastor do Paraguai. Eu não vou contar tudo porque eu estou no meio, mas ele era autossuficiente. Ele, antes de ser pastor, casou, teve uma filha, a Laura. Depois ele teve um filho, o Orlando. Ele se bastava e ele não queria orientação de ninguém. É bem comprida a história, eu só estou resumindo aqui, mas ele veio para o Brasil, para Camboriú, para passar uns dias, e estava descendo a serra, um caminhão veio e bateu. Bem, ele perdeu as duas filhas. Os dois filhos, o menino e a menina. O irmão dele que vinha com ele e o motorista morreram. Ele disse: eu tinha tempo para tudo, mas eu não tinha tempo para o meu filho e minha filha. E no dia do sepultamento da minha filha, de 11 anos, eu segurava um caixão branco e eu comecei a fazer promessa. Eu comecei a dizer: me dá essa menina de volta. Eu preciso brincar com ela. Porque
Porque o nosso dia é hoje, meu irmão. Nós não temos amanhã. Não brinca com essa história, não. Nós temos um dia hoje, a Bíblia é muito enfática. Só no livro de Hebreus há 8 vezes o hoje. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. A importância da exortação mútua, para que o coração não seja empedernido, encalejado, curtido pelo engano do pecado. Porque o pecado é enganoso. Moisés preferiu sofrer com o povo no deserto, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Pecado é bom, mas passa rápido. Eu falei isso na outra vez, no caso de Amnon e Tamar. Hoje é tempo que nos cabe fazer qualquer coisa ainda que possamos realizar. De vez em quando minha mulher e eu sofremos porque deveríamos ter ido visitar uma pessoa querida. Não fomos. E ela passou. E nós não deixamos de dizer alguma coisa que precisava ser dita. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu sou procrastinador por excelência. Mas Deus tem mexido comigo nesse texto. É hoje. Dê um telefonema, é hoje. Vai fazer a visita, é hoje. Vai pregar o evangelho, é hoje. A irmã Flora, que mora aqui em frente. Hoje eu conversei com ela. É uma senhora de cabelo branco. Não sei se ela está aqui hoje à noite. Ela estava pela manhã. Ela todos os dias ela sai aqui no calçadão, pregando o evangelho. Ela diz: eu só tenho hoje, pastor. Eu só tenho hoje. Você sabe como é o nome da primeira filha de Jó? Alguém lembra? Gemima. Sabe o que significa Gemima? Cada dia. Todos os dias, mas cada dia é o dia que nós temos. Nenhuma iniquidade da terra é mais comum do que o engano em suas várias formas. A primeira palavra do Senhor Jesus para os últimos dias, quando ele sentou com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois que os discípulos disseram: e quando é que vai acontecer isto? Ele disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado, mas ele começa dizendo assim: cuidado, que ninguém vos engane. Você e eu que estamos acostumados a ouvir, olhar pregadores, não é ruim não, tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria no mercado. E o que nós mais precisamos é selecionar aqueles que realmente pregam a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque o engano vem. O versículo 14. Porque nos temos tornado, participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vocês confessaram hoje a morte com Cristo, a ressurreição com Cristo, mas isto vai ser validado no dia a dia se vocês perseverarem. Paulo diz a alguns crentes lá da igreja de Gálatas: vocês corriam bem. Quem foi que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade?
Ah, mas foi um anjo que veio do céu. Manda esse anjo para o inferno. Mesmo que um anjo me pregue um evangelho diferente daquele que eu fui pregado, considere isto maldição, anátema. Pastor Glênio, o senhor precisa pregar mais sobre escatologia. Não, senhor, eu tenho que pregar sobre Jesus e eu espero ele todo dia. Porque não é por escatologia que ninguém vai ser salvo, mas por meio da obra suficiente de Jesus Cristo. Vamos falar sobre escatologia de vez em quando, de rabo de olho, de canto de boca, mas não é este o ponto. Ah, agora está todo mundo afissurado das lives de escatologia. Meu irmão, você tem que estar fissurado no poder do Calvário. É na obra da cruz, que tira você da perdição eterna e que lhe dá um reino. É aí que você tem que estar firme. Porque aí ninguém lhe engana. Ninguém engana. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi a turma da provocação. Domingo passado eu falei como é que eles se perderam. Lá pertinho da chegada de Gilgal, lá pertinho, 15% da viagem, 38 anos, rodando no deserto, não acertava a bússola. Por quê? Porque quando eles chegaram lá na cidade, eles viram os gigantes. Nós não pudemos vencê-los. Viram os muros altos, nós não pudemos ultrapassar. Mas não viram o Deus Todo-Poderoso que podia quebrar o muro como derrubou lá. Esse é o problema nosso. Quem vai resolver esse problema? Eu não sei como ele vai resolver, mas eu sei quem pode resolver. Então esse é o problema que ele está levantando aqui, esta questão. Nós somos participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Policarpo, o velho Policarpo, foi pastor substituto de João em Éfeso. Seguiu Esmirna. Vai levado para ser queimado vivo. A autoridade romana diz assim: César é Senhor. Confesse que César é Senhor. Kaiser, Kyrios. E ele disse: Christos, Kyrios. Cristo é o Senhor. Se você não confessar, você vai ser queimado. E o velho Policarpo, de 86 anos, disse: faz 86 anos que eu ando com o Senhor Jesus e Ele nunca me traiu. Seria agora que eu iria negá-lo? E quando o fogo queimava, eu não sei que força é esta, mas o fogo queimava, ele glorificava e cantava louvores ao Senhor, dizendo: em breve, muito breve, estaremos juntos para sempre. Isso é perseverança. A minha esposa uma vez perguntou ao pastor Abuchaim: pastor Abuchaim, eu tenho muita preocupação da grande tribulação. E ele disse: minha filha, não atravesse a ponte antes de chegar lá. Não fique preocupado com um assunto que não está a seu dispor. Porque quando você chegar lá, se você chegar lá, o Senhor dará força para você suportar. Tem umas pessoas que ficam: olha, eu tenho medo que meus netos, dos meus filhos, como é que vão passar pela grande tribulação? Eu tenho
4 netos, está vindo mais um aí, eu não tenho nenhuma preocupação por eles, porque o meu Senhor vai cuidar desse assunto. Não sei, se tiver que morrer todos eles queimados, que morra para a glória de Deus. Mas eu não vou ficar retido com essa paura, com esse medo, enquanto eu tenho oportunidade de pregar o Evangelho. Versículo 16. Antes do versículo 16, eu queria dar uma palavra aqui. Se o hoje de Deus é cedo demais para o teu arrependimento, o teu amanhã pode ser tarde demais para que ele o aceite. Isso aqui é pensamento de quem pensa. William Saker, século 17. Olha só. Se o hoje de Deus é cedo demais para o teu arrependimento, o teu amanhã pode ser tarde demais para que ele o aceite. Não brinque com o assunto. Hoje ele está chamando você. Hoje ele está querendo você. Querendo para intimidade. Intimidade é coisa preciosa. Então, versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Nós temos uma exclusão aqui, a exceção não é dada. Josué e Calebe. Dos que saíram, só esses 2 não morreram no deserto. E o que fez eles morrerem no deserto? Incredulidade, dureza de coração. Viam os atos de Deus, mas eram duros de coração. Ter um bom começo não é suficiente, pois devemos perseverar através ou por meio das dificuldades até o fim, mantendo-nos firmes e confiando em Jesus Cristo para a nossa salvação. Cavalo, 1/4 de milha. É imbatível num 1/4 de milha. Mas o puro sangue inglês, depois de 1/4 de milha, vai dando um corpo de vantagem. 2 corpos. E lá na frente, o 1/4 de milha está ofegante. Porque tem muito músculo, mas não tem perseverança. Não tem resistência. Tem uma turma que vai, agora... Alguém disse que todo novo crente deveria ser enjaulado por 6 meses. Porque ele é muito afoito, muito. Mas o problema é aquela corrida serena, que vai até o fim, perseverança. Quais os que tendo ouvido se rebelaram? Primeira coisa mais terrível é essa rebelião. Todos os que saíram por intermédio de Moisés. Agora eu vou lhe dizer, ninguém que saiu por meio de Jesus Cristo se rebela. A lei pode trazer rebelião, a graça, ela traz conformidade com a obra de Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça anula a força do pecado. Versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem esteve irado Deus durante 40 anos? Não foi contra aqueles que rebelaram e pecaram e tiveram os seus corpos caídos no deserto? Pensa em 603.509
pessoas, homens que saíram do Egito. Só 2 chegaram lá em Israel. Conta quantos 40 anos, quantos morreram. Eu fiz uma conta, dá mais ou menos 150 pessoas por dia. O que Moisés fez mais foi velório. Logicamente que nasceu muita gente, e os que nasceram entraram. Mas os que saíram não chegaram. Por isso, ter uma boa partida não significa ter uma boa chegada. A perseverança é fundamental. A ira de Deus é consequência do pecado. Meu irmão, não pense que Deus favorece o pecado, que Ele passa a mão no pecado. Ira é o que Jesus experimentou na cruz. Jesus não experimentou outra realidade senão o julgamento da ira de Deus, por amor a você e a mim, mas foi a ira que caiu sobre Ele. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Então nós temos que entender que o único remédio para aplacar a ira de Deus contra o pecado é a morte de Jesus Cristo. Mas não é só a morte de Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. É a minha morte com Jesus Cristo. Eu precisava morrer. Porque se eu não morresse, eu chegaria no céu com o poder do pecado para infestar o céu. Mas eu precisava morrer. A minha vida não poderia ser uma vida satisfatória no céu. Verso 18, já estamos acabando. E contra quem jurou? Opa! Deus jurar? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Mas Deus, por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés não era um servo especial de Deus? Não foi fiel à casa de Deus em tudo? E por que não entrou? Porque Deus disse para ele assim: fale a rocha. Fale a rocha. Mas ele já estava escolado lá atrás em Refidim. Ele havia ferido a rocha e saiu água para matar a sede do povo. Você imagina um povo reclamando. Agora pensa na quantidade de gente que estava lá. 2 milhões de pessoas reclamando. Passando WhatsApp um para o outro, de reclamação, de murmuração, de choruminco. Moisés estava cheio. Lá deu certo, por que não dá certo aqui agora? E não foi com o bastão dele, foi com a vara de Arão, a que floresceu. O testemunho da palavra. E feriu a rocha e a água desceu. Mas não entrou. Eu já contei isso para vocês, que eu não vou fazer isso agora, minha perna está ruim. Mas eu sentado aqui na casa pastoral, com a Bíblia na mão, lendo o capítulo 3 de Deuteronômio, e defendendo Moisés, e criticando Deus. O Senhor foi muito duro com o teu servo Moisés. O Senhor não deixar ele entrar. Afinal de contas, o que ele fez de errado? Só porque ele feriu a rocha que o Senhor tinha mandado? Ah, meu amigo. Aí a vara de Moisés virou, foi para mim,
e era na mão do Senhor. Ele disse assim: você é dos tais que defendem que a minha palavra não tem valor? Se eu perder a minha palavra, eu não tenho como salvar ninguém. Porque eu coloquei a minha palavra acima do meu nome. Você entendeu isso? Só tem nome quem tem palavra. Quem não tem palavra não tem nome, é safado, é trapaceiro, é vigarista. Antigamente tinha um fio de bigode, né? O sujeito dava o fio de bigode. Era o tempo que as pessoas, você podia dizer assim, tá certo. Hoje o cara combina com você para fazer o móvel. Ele combina com você para fazer o assoalho. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu tenho aqui um tapeceiro que tem palavra. Quando é que você vai ficar pronta a ler? Daqui 2 semanas. 2 semanas está pronto. Está lá na sua casa. É raro, gente, isso hoje. É raro. Eu acho que Jesus foi carpinteiro para quebrar a boca dos carpinteiros, porque poucas são os carpinteiros que cumprem com a palavra. Você está vendo que eu estou falando assim, porque eu estou num momento de euforia. Mas olha só, Deus tem palavra e Deus honra a sua palavra. Mas ele jurou que não entrariam no descanso os que foram desobedientes. Terminando o versículo 19. Como é que diz aqui? Vemos, pois, pode ler vocês aí. A Bíblia fala de vários termos para definir pecado. Mas uma das definições de pecado, que eu gosto demais porque é de Jesus, ele diz assim: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele define o que é pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Então pecado é incredulidade contra Jesus. Este pecado, pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, eu não tenho mais. Eu posso ter outros pecados, mas este não. Porque se eu sou pela fé, a minha vida até o fim será de confiança no Senhor. Eu termino usando só o termo de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu acho que é o verso 39, Márcio. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que bom eu saber que meu Deus não me deixa no meio do caminho. Eu não consigo crer, mas Ele me deu a fé de Jesus. E Ele sustenta essa fé até o fim. E eu não posso abdicar daquilo que é eterno. Não é bom isso? Eu vi seu testemunho ontem.
Eu vi o seu testemunho ontem. E a sua firmeza. Esquecido das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de nós estão, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos advirta por essa palavra, essa exortação. Se o Senhor permitir, dia 3, à noite, nós vamos começar o capítulo 4. Se ele não voltar até lá, ou se ele não me levar até lá. Mas vamos ficar firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentou-se, porque o trabalho dele acabou.